Olá, eu sou Fabiana Maura do site famaura.com e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa capa de máquina usando a entretela da Silhouette. Então nós vamos tirar a medidinha da máquina de costura, tira todas as medidas da sua máquina, a parte da frente, a parte de trás, a parte de cima incluídas juntos numa medida só. Tirar as medidas também da frente, das laterais. Esse esqueminha de medida, como no vídeo fica difícil explicar, eu fiz um arquivo em PDF e vou disponibilizar lá no meu blog para vocês verem certinho como tirar as medidas certinho da sua máquina, tá? Então você vai tirar as medidas da altura, a largura, as laterais, a parte inferior, a parte superior, vai tirar todas as medidinhas, anotar e fazer um esqueminha, um desenho para saber como você vai cortar o tecido. Então, para facilitar no vídeo é complicado demais explicar, eu vou explicar no material que eu vou disponibilizar lá no blog. Então, aqui eu tirei as medidas, eu fiz um esqueminha de desenho, só para ficar mais fácil para mim poder fazer o projeto. Esse projeto eu fiz já gravando, filmando, então eu quis filmar todo o passo a passo de como foi feita a construção da capinha. Então, aqui eu já fui anotando as medidas de como eu teria que cortar o tecido. As medidas que você vai tirar, você vai marcar no tecido as medidas, só que daí na hora de cortar você tem que deixar uma bordinha extra para poder fazer a costura e fazer a vira. Então no meu eu deixei de 1 centímetro, mas é ideal você deixar só de meio centímetros cada lado. No meu eu deixei de 1, ela ficou um pouquinho folgada. O ideal é você deixar com meio centímetro para ficar justinho. Então aqui eu tô confirmando as medidas para ver se vai bater, fazendo o cálculo certinho. Com as medidas todas anotadas, agora a escolha do tecido, a parte mais difícil, né? Escolher a combinação que vai ficar legal para fazer a capinha. Aqui eu tô com o esquema, agora eu vou fazer o corte do tecido. Eu vou conferir aqui a medida que eu tenho que cortar. Eu escolhi esse tecido rosa velho, com bolinhas brancas. Vou tirar toda a medida do comprimento da minha capa. Vou aumentar meio centímetro no caso, para fazer a costura. Vou dar um piquezinho com a tesoura e vou rasgar porque eu acho mais fácil. Como o tecido que eu tô usando é algodão, então ele tem facilidade para rasgar. Agora eu vou cortar a largura. No caso, a minha aqui, ela tem 34 centímetros. Então, eu vou aumentar mais meio. Conferir certinho. E ticando já o que eu cortei, a medida que eu cortei, pra mim não me perder. Então, aqui eu preciso de 34 centímetros e meio, mais meio centímetros, 35 centímetros.
fazer uma marcaçãozinha com a caneta para ficar mais fácil. Dá um piquezinho com a tesoura. Deixar certinho ele dobradinho, pontinha com pontinha, para ficar mais fácil para trabalhar. Agora eu vou cortar as laterais. Vou medir a altura que eu tirei da minha máquina. Tô medindo para ver se a altura desse retalho de tecido vai dar. Vou tirar essa partezinha aqui para ficar mais fácil. Agora eu vou medir a lateral, que vai ser a lateral da minha capinha, a largura da lateral. Aqui no caso meu deu 13 centímetros. Então, mais meio centímetros de cada lado que eu tenho que aumentar, vai dar 14 centímetros. Eu anotei, vou dar um piquezinho e vou rasgar o tecido, que eu acho mais fácil, mas se você preferir, você pode cortar. Então, uma das laterais da máquina está cortada. Agora eu vou medir a altura e vou tirar um pedacinho que vai sobrar aqui, porque a minha altura era um pouquinho maior do que eu tinha nesse retalho. Conferir aqui, vou dobrar ao meio, vincar com a mão mesmo, eu só vou acertar aqui porque minha máquina era um pouquinho menor em cima e mais larguinha embaixo, então vou tirar um cantinho aqui. No olhômetro mesmo, sem medida. Minha máquina ela tem 13 centímetros na parte de baixo da lateral e 10 centímetros em cima. Então, eu fiz esse cortezinho para poder dar certo. Vou colocar esse daqui aqui em cima para ficar mais fácil para mim dar o piquezinho aqui, já depois é só rasgar. Conferindo a medida aqui, também não me perder. Vou dar o pique, vou rasgar.
E esses retalhinhos é bom a gente sempre guardar, porque sempre serve para alguma coisa, né? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou dobrar ao meio. Mas antes deixa eu conferir quanto ele tá em cima, se tá certinho. Eu vou conferir certinho o meu meio, para eu poder fazer aquele meu cortezinho lá, porque a minha máquina ela é um pouquinho menor em cima, por isso que eu tô cortando esse biquinho aqui, como eu fiz na outra parte. Aqui, como era um pedaço pequeno, eu preferi cortar, mas vocês podem rasgar, dar um piquezinho e rasgar também. Agora eu vou montar aqui para vocês entenderem como vai ficar. Então, a parte rosinha vai ser o comprimento de fora a fora da minha máquina. E o estampado vão ser as laterais da capinha da máquina. Então, vou alfinetar aqui só para vocês entenderem. Pelo esqueminha do PDF lá no blog, ele vai ficar bem simples de você entender as medidas, como devem ser tiradas. Ó, super simples e facinho de fazer. Como aqui na minha eu deixei 1 centímetro de borda de cada lado, ela tá sobrando mais tecido. Então, agora a parte mais legal. Nós vamos usar a mídia costurável da Silhouette. Ela é uma entretela termocolante. Eu vou passar a entretela nesses tecidos, que eu vou fazer o detalhe da minha máquina. Essa entretela é bem legal, porque ela vem um tamanho bom, de 91,4 centímetros por 43,2 centímetros. Daí eu vou cortar no tamanho A4 para poder entretelar os pedacinhos dos tecidos para fazer o aplique para a capa da máquina antes de costurar. Então, olha, ela é um tamanho bem legal, dá para usar várias vezes. Para mim tem uma referência de como cortar, eu peguei um sulfite no tamanho A4, porque a minha Silhouette é uma Silhouette, é a portátil, é a menorzinha, então ela só corta em tamanho A4. Eu vou cortar cortando aqui no tamanho A4 para facilitar. Dobrar aqui e guardar certinho, para depois eu poder usar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do produto na loja da Silhouette. Vou deixar também um arquivo PDF lá do meu blog. Então, eu vou pegar o primeiro tecido que eu vou usar, que vai ser a minha máquina. Eu vou usar esse algodãozinho vermelho com poazinho branco. Eu não vou entretelar o tecido no tamanho A4, eu vou fazer metade só, até porque a minha capa ela é pequena, então para mim ter a proporção, para ficar bonitinho, não fazer uma máquina muito grande, que também a minha Silhouette nem corta, eu cortei metade, um pouquinho mais da metade da entretela, e vou entretelar só esse pedacinho que eu vou usar. Então, nós vamos fazer economia do quê? De tecido, economia da entretela, para sempre poder aproveitar ao máximo do material, para não desperdiçar muito. Então, eu virei o avesso do tecido
com a colinha da entretela sobre ele. E é super rapidinho, ó, ele cola super rápido. Vou cortar aqui, sempre lembrando que uma tesoura para tecido e uma tesoura para corte de papel, nunca misturar. Então vou cortar aqui na minha metadinha, um pouquinho mais da metade do A4. Dobrar esse tecido aqui para não ficar muita bagunça. Para garantir que fique bem colado, eu vou passar mais uma vez agora pelo direito. Eu quero que ele fique bem resistente, porque a hora que eu precisar lavar, ele não descolar. Eu não sei se descola, como funciona, mas depois eu faço o teste e aviso vocês. Agora eu vou entretelar o verde e o rosa para fazer as folhinhas e a florzinha. Esse tecido aqui, ele já tem várias padronagens de verde num retalhinho só. Então vou usar esse xadrezinho de verde aqui. Vou cortar um pedacinho pequenininho, porque agora eu vou fazer a metade da metade. Eu vou entretelar agora para aproveitar tanto a entretela quanto o meu corte. Vou tirar a auréola do tecido aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ver como eu vou colocar aqui nessa metadinha da entretela que sobrou. Vou colocar de comprido porque o que eu vou cortar também é bem pouco. Então vou passar só nesse cantinho aqui, porque se eu passar em todinha essa entretela, eu vou perder ela vai colar na minha mesa. Então eu vou passar só o cantinho. Já vou cortar um pedacinho do rosa aqui. Esse é um retalho, eu vou ver um lado que fica mais fácil aqui pra eu cortar. Vou usar esse pedacinho aqui. Só pra aderir bem, pra mim poder fazer o corte. Depois a gente passa novamente. Vou pegar minha tesoura para corte de tecido e tirar esse pedacinho aqui, que depois dá para usar em outro projeto. Meninas, eu não sou costureira, eu quebro um galho, faço projetos assim simples e pra mim, tá? Então, pra mim também é um desafio fazer um projeto desse, é diferente. E eu falo, não é porque eu faço scrap que eu não posso fazer um projeto de costura. Então, tá tudo ligado, né? Porque eu vou explicar pra vocês, mostrar pra vocês que um arquivo digital, eu posso utilizar ele para fazer um projeto de costura. Então, é legal a gente saber sempre um pouquinho de tudo, né? Bom, aqui eu já entretelei um pouquinho a mais da metade do vermelho. E agora, eu vou colocar na minha base. Então, eu vou tirar a película protetora da minha entretela. Olha, ela é super resistente, fica um emborrachadinho atrás e é bem legal. Vou colocar aqui certinho na minha base. Vou tirar a película dos dois menores. Mesmo eles sendo dois menores, como eu entretelei junto, ele ficou um só.
Eu deveria ter entretelado o vermelho junto também. Cortado antes e entretelado depois os 3 pedacinhos de tecido. Bom, ficou bem fixo. Ó, o aproveitamento ficou bem certinho, tá vendo? Eu colei aqui, ó. Agora dá pra fazer um corte bem legal. Da mesma forma que eu estou fazendo a capinha da máquina, eu fiz a minha capinha da minha silhuete. Vou colocar na minha base, na silhuete. Agora nós vamos pro Illustrator. Eu fiz esse desenho aqui, um vetor, que é do meu kit de máquina de costura, e eu não queria fazer outra máquina, eu queria aproveitar mais ou menos essa máquina que eu já tinha feito. Então aqui eu estou no Illustrator. Tô fazendo algumas modificações na máquina que eu fiz, que eu desenhei pro meu kit. Eu acelerei o vídeo porque para explicar, para fazer desenho no Illustrator é um pouquinho mais complicado. Então, eu só acelerei aqui para mostrar o corte usando o Connect direto do Illustrator. Então, aqui eu desenhei a máquina. Fiz umas florzinhas, umas folhinhas. E o projeto vai ser basicamente esse que eu vou cortar. Aqui eu tô organizando em layers para ficar mais fácil o corte para mim trabalhar no Connect. Tô organizando para ficar a base do meu corte. Agora eu vou clicar aqui na opção de cortar com Connect. Ele demora um pouquinho para carregar. Ele vai abrir essa tela com as opções de corte. Então aqui eu vou ajustar as configurações da minha base, as configurações do meu papel, que no caso é A4. As configurações básicas que a gente já faz lá no estúdio. O estúdio normal é as mesmas configurações do Connect. Então aqui eu tenho a visualização de como eu vou fazer o corte. Já ajustei o tamanho do papel, a minha base. Tudo certinho, tudo ajustado certinho. Isso eu nem vou entrar muito em detalhes aqui nesse vídeo, porque tem muitos vídeos por aí ensinando a fazer. Então aqui, como eu fiz o desenho no Illustrator e deixei ele em camadas, em layers, eu consigo fazer o corte da layer que eu deixar ticado. Então aqui no caso, eu não vou fazer o corte do detalhezinho da máquina e nem o corte do miolo. Só vou fazer o corte das folhas, das flores e da máquina. Então aqui, ó, se eu tirar o tique e só clicar no elemento da layer, eu consigo movimentar ele normalmente, tá? Se eu deixar todos ticados para eu visualizar, eu não consigo movimentar individual. Eu movimento o conjunto todo do meu projeto. Então aqui no caso, eu vou configurar agora o corte da minha mídia. A mídia aqui da configuração é tecidos finos como algodão. Então você escolhe essa opção, tecidos finos como algodão. E clica layer por layer que você quer cortar, que você vai cortar no seu projeto, com a mesma configuração. Não esquecendo de deixar todos eles que você for fazer o corte
com a mesma configuração e todos eles esticados. Vir aqui conferir a lâmina, a numeração da lâmina, e lá na sua silhuete fazer a alteração da lâmina também e mandar para corte. Bom, aqui já mandei para corte. Acelerei um pouquinho o vídeo, porque senão ia demorar muito. Agora, tcharam, a parte mais legal, tirar o tecido cortado da base. Com muito amor e carinho. Paciência. Vixe, aqui tá meio difícil esse cantinho. Depois eu volto nele. Vou tirar as folhinhas agora. A minha base, a cola da minha base, ela tá bem ruinzinha, por isso que não ficou colado. Eu deveria ter passado um pouquinho de cola spray antes, mas ó, o corte saiu bem legal. Mesmo a minha lâmina também estando bem velhinha. Folhinhas e mais folhinhas. Ó, fica bem legal, ele fica um plastiquinho atrás, uma colinha mesmo. Fica bem legal. Esse daqui ficou, não cortou legal. Mas o problema é da minha lâmina. Então, agora eu vou tirar as florzinhas. Ou colaram na base. O ideal é que fique coladinho mesmo. É como eu disse, a minha base ela tá bem velhinha também e com a cola bem usada. Eu deveria ter lavado ela e passado a cola spray, mas não fiz. Vou voltar para a máquina agora com muito amor e carinho. Tirar devagarzinho. Bom, tirei. Ó, ficou bem legal o corte. Agora é só montar no projeto. Para eu montar, saber o lugar onde eu deveria colar ela, para fazer o aplique, eu coloquei o tecidinho rosa que eu já tinha cortado, mais ou menos, coloquei lá na frente mais ou menos para ver aonde eu teria que fazer o aplique. Então, já sei. Agora com o ferro, eu tô usando ferro a vapor, mas sem água, tá? Porque eu não tenho outro ferro, então eu tô usando o meu ferro a vapor sem água. Já ajustei aqui onde eu quero e vou passar. Vou colocando as florzinhas já que eu vou fazer o aplique. Colocar as folhinhas. É super simples para montar, é só ir passando ferro
colocando no local que você quer. Pelo que eu vi de projetos usando a mídia de entretela da silhuete, eu vi alguns projetos que não foram usados costura, foi feita aplicação só com ferro. Eu acho que ele também fica, não sei dizer, mas eu acho que também fica. Então, se você não sabe costurar, eu acho que dá para fazer esse projeto também sem utilizar a máquina de costura. Mas você também pode fazer aqueles pontos à mão também, que é bem legal. Ponto palito, caseadinho, ou fazer um pontinho atrás para dar um charmezinho e aplicar. Eu aqui no caso, eu vou fazer a costura só nas folhas e em torno da máquina. Eu também não cortei o miolinho, vou fazer um aplique com botão, que eu acho que fica mais legal. Eu queria muito ter feito esse fundo aqui do poá rosa chá, rosa velho, de azul, mas eu não tinha tecido azul no tamanho. Eu gosto muito dessa combinação azul com vermelho, mas enfim, eu tô usando o que eu tinha aqui, aproveitando os tecidos que eu já tinha aqui em casa. Então passei, olha, ficou todo coladinho. Agora eu vou para a máquina para costurar as folhinhas. Nem vou costurar muito certinho não, só vou fazer uma costura no meio para dar um charmezinho extra. Costurar a folhinha, depois eu vou puxar essas linhas para trás para dar um nozinho atrás, para ela não escapar, e vou costurar todas da mesma forma. Costurar uma a uma e puxar a linhazinha para trás. Agora aqui eu já costurei todas as folhinhas e vou costurar, terminar o entorno da máquina. Tá super rapidinho também, super fácil. Mas se você não quiser fazer a costura, também não precisa. Aqui já tá costuradinho o entorno da máquina, as folhinhas e as flores eu não vou costurar, porque eu já puxei todas as linhas para trás, dei nozinho para não ficar a linha escapando, e a hora que eu precisar lavar ela não escapar nenhuma linha do projeto. Vou passar novamente só para conferir, para ficar bem fixo antes de eu aplicar os botões. Agora a parte mais difícil, escolher os botões para usar no projeto, né? Mas acho que eu vou pegar umas flores, mas não, eu já escolhi um botão, esses pink aqui. E para aplicar o botãozinho nos miolinhos é super fácil, eu venho com a linha por trás, só como aplicar botão mesmo, gente. Costurar um botão normalmente. Eu vou aplicar em todos os miolinhos. Mesmo utilizando a mídia costurável, essa entretela da silhuete, ela não fica difícil para costurar. Por quê? Porque ela é bem fininha. Então, você não vai ter dificuldade de costurar, mesmo na máquina, ou usando agulha. Então, não fica aquele negócio, aquele plástico duro. Ele é bem maleável. Agora eu vou aplicar em todas as florzinhas, os miolinhos, eu já volto para mostrar. Bom, eu já apliquei nos miolinhos, apliquei dois botõezinhos assim diferentes,
Deixei com a linhazinha assim, dado nó por fora, a linha de bordado, para dar um charmezinho extra. Agora eu vou fazer com pontinha atrás, com a linha de bordado, como se fosse uma agulha aqui. Eu não vou usar preto, porque eu acho que o preto vai ficar muito forte no projeto. Eu vou usar a linha na cor marrom. Então, vou fazer pontinho, super simples o pontinho atrás também. Só para dizer que é uma agulhinha ali da máquina, para não ficar tão simplesinho. Depois eu vou arrematar atrás, mas só para vocês verem, tá? Ficou bem simplesinho também. É um projeto super fácil de fazer, hein, gente? Então, agora eu já costurei, já fiz o aplique. E eu vou colocar o tecido frente com frente. E colocar as laterais aqui, ó. Então, a parte maior do tecido eu coloquei frente com frente e a lateralzinha virada com a estampa pra dentro. Então, agora eu vou alfinetar pra poder costurar. Então, vou alfinetar primeiro a pontinha aqui, alfinetando toda a lateral. Alfinetar a outra ponta. E alfinetando toda a lateral. Então, alfineta a primeira lateral, depois o outro cantinho, um cantinho, depois o outro, depois ela toda. Bom, aqui eu já alfinetei tudo alfinetadinho, o tamanho bateu das minhas medidas. O ideal de você, o bom de você alfinetar é isso. Você alfinetou, você tem como ver como vai ficar a sua costurinha, se as medidas ficaram exatas. Então, agora eu vou experimentar na máquina a capinha. Olha, alfinetei tudo. Como eu gosto de dificuldade, eu vou colocar uns pomponzinhos em volta, porque eu achei que ficou muito simples. Acho que eu vou pôr o rosa. O vermelho não, vou pôr o rosa mesmo. Então, eu vou tirar esse alfinete que eu coloquei e vou alfinetar tudo novamente com o pompom agora, toda a lateral. Bom, aqui eu já alfinetei, eu já costurei. E agora eu tenho que fazer essa parte, essa vira de baixo. Então, para fazer essa vira de baixo, o ideal é você vincar para poder fazer a costura. Eu acabei não mostrando o vinco, porque eu fui passar o overlock na parte interna, que eu achei que tava com muito fiapinho. E a parte de cima, eu passei um cordão e fiz uma costura. Fiz uma costura, ó, com um cordãozinho, pra ela ficar mais retinha, assim, a parte de cima, porque ela tava muito mole, muito feia em cima do projeto. Em cima da máquina, o projeto em cima da máquina. Então, eu coloquei esse fio aqui. E essa parte eu acabei nem filmando. Daí eu passei o overlock nela toda e agora eu vou fazer essa parte de baixo aqui da vira. Se você não tem overlock, você pode dar aqueles caseadinhos à mão mesmo ou passar um zigue-zague, que também fica bom. O certo aqui nesse projeto era fazer um forro, mas como eu queria fazer um projeto com dificuldade média
e mais simples, eu fiz sem forro mesmo. Agora a capinha da minha silhuete eu fiz ela mantelada com forro. Então é um pouquinho mais difícil, mas também dá pra fazer, gente. Agora eu vou passar a costura na barrinha. Vou acelerar um pouquinho o vídeo porque esse processo demora um pouco. Ufa, terminei. Aqui o projeto já estava pronto. Eu já ia editar o vídeo, já ia publicar, mas pra mim faltava alguma coisa. Então, resolvi mudar um pouquinho, incluir alguma coisa no projeto, porque pra mim tava muito simples. Então, se você quer parar aqui, o projeto já tá bom. Mas eu não, eu gosto da dificuldade. Então, pra dificultar um pouquinho mais, eu fui fazer um bordadinho pro projeto. O que eu fiz? Eu fui lá no meu Photoshop, fiz uma escrita, vou recortar aqui pra mim ter uma base do que eu vou bordar. Eu vou bordar todinho com ponto atrás, usando a linha de bordados. Mas daí pede pra filha: filha, você tem um carbono? Não, mãe, é coisa de velho. Então vamos pensar em alguma coisa, né? Bom, eu vou centralizar, ver o local que eu quero fazer o meu bordadinho antes de começar a bordar. Fazer as marcaçõezinhas. Então eu quero fazer mais ou menos aqui. Se você tem um carbono, você já pode riscar direto. Mas como aqui no caso eu não tinha, eu tive que improvisar alguma coisa. Vou colocar as folhinhas para ver aonde eu vou colar elas depois, porque eu não vou costurar essas folhinhas aqui, eu só vou passar com ferro, só com a colinha do termocolante mesmo. Eu não vou usar não vou passar ponto nenhum nessas folhinhas aqui de baixo. Então vai ficar assim, ó. Só que não tem carbono, porque, como diz minha filha, carbono é coisa de velho. Eu vou fazer os piquezinhos aqui nas letras, porque madrugada não tem nem como eu sair pra comprar. Então eu vou fazer uns piquezinhos aqui nas letras e vou tentar riscar assim, porque não tinha outra forma de eu fazer. Então vou dando uns piquezinhos, não nela toda, que senão ela vai rasgar todinha, eu vou perder essa escrita aqui como base. Então só vou dar uns piquezinhos para ficar os pontilhados e depois eu vou juntar os pontilhadinhos para formar a palavra. É o famoso quem não tem cão caça com gato, né? Então eu já dei os piquezinhos, ó, dei os piquezinhos todos. E agora eu vou centralizar novamente onde eu quero fazer o bordadinho e vou vir riscando nele para eu poder ter uma base da onde eu vou bordar. Aqui eu dei uma aceleradinha no vídeo porque demorou para fazer isso, hein? Tem que ir com calma, com muito amor e carinho, que senão você perde todinha a direção das letras. Que como foram piques, você perde a direção das letras, não dá pra fazer certinho. E a ponta do lápis aqui no caso tinha que estar bem fininha, porque senão também não ia passar no corte. Que eu fui juntando os pontinhos
para poder ver, porque nem toda a letra ficou visível. Ficou só com umas poucas marcaçõezinhas. Parei no O, agora eu vou continuar aqui essa partezinha. Bom, aqui eu já fiz toda a estrutura da onde eu vou bordar. Toda a marcaçãozinha. Eu vou utilizar para fazer o bordado a linha de bordar. Eu estou utilizando na cor marrom. Eu vou passar só um fiozinho só. Eu não estou usando meada, tá? É linha de bordado, aquela outra do novelinho. E eu vou vir fazendo todo o contorno das letras com o pontinho atrás. E depois eu vou arrematar. Bom, aqui eu já fiz todo o contorno das letras. Vou passar o ferro para o pontinho ele assentar bem, porque ele ficou um pouquinho enrugadinho. Eu arrematei atrás já e agora eu vou colocar as folhinhas. As folhinhas aqui no caso eu só vou aplicar com ferro mesmo. Não vou nem costurar. Então vou decorando com as folhinhas aonde eu acho que fica legal. Coloquei no comecinho da letra N no finalzinho, para dar um charmezinho, e depois as outras eu vou colocando aleatório. Aqui também eu poderia ter feito algumas flores, algumas borboletinhas, alguma coisa para incrementar. Mas só com as folhinhas também fica legal, né? E uma vez colado, meninas, não pode retirar, ele não sai. Essa entretela é uma cola super forte, então não sai. Vou passar novamente para garantir que fique bem firminho. E aqui ficou o projetinho pronto. Agora eu vou vestir na minha máquina. Ficou legalzinho, né? Simples, porém legal. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Beijocas. Tchau!